Olá! Essa é uma apresentação de uma aula para a disciplina de Ensino de Computação 2 e Prática do Ensino de Computação 2, do curso de Licenciatura em Computação da Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais. Nosso grupo está formado pelos integrantes Guilherme Silva Ramos, Moisés Éder Dias e Rosimeire Pereira de Novaes. E vamos falar sobre a aplicação do pensamento computacional na educação tecnológica. O avanço tecnológico desencadeou diversas mudanças na maneira como interagimos com o mundo, alterando aspectos como relações políticas, econômicas e sociais. E como parte essencial para o funcionamento da sociedade, a educação também apresentou grande evolução. Hoje dispomos de recursos extraordinários comparados aos meios utilizados anos atrás, que possibilitam ao educador dispor de mais ferramentas pedagógicas no auxílio à formação de um novo profissional. Com a utilização de novos recursos tecnológicos como instrumento didático, o corpo docente é capaz de inovar suas aulas, diversificando seus métodos de ensino, trazendo para dentro de sala de aula um conteúdo mais dinâmico e incorporado na realidade social do corpo discente, proporcionando interatividade com o meio, criando assim um ambiente mais atrativo e propenso ao aprendizado. No meio educacional, um dos grandes desafios para os docentes nos dias atuais é conseguir despertar no aluno o desejo pelo conhecimento. Para obter sucesso nesse sentido, o professor precisa interagir com o estudante, trazendo para sua classe situações coniventes com o dia a dia do mesmo. Hoje temos nas escolas ambientes informatizados, onde a criança tem acesso ao computador ligado à internet, que possibilita expandir os limites de suas fontes de pesquisas, desenvolvendo sua capacidade de leitura de mundo. Ao entrar em contato com esse mundo da informática, a criança encontra na tecnologia uma maneira mais atraente para o seu aprendizado, utilizando do que antes era apenas um meio de entretenimento para enriquecer seu conhecimento e desenvolvimento socioeducacional, tornando o aprendizado da linguagem e da escrita muito mais prazerosa. Com isso, atingindo o principal objetivo da educação infantil. O desenvolvimento tecnológico transforma a sociedade, que por sua vez adapta-se aos avanços tecnológicos científicos, o que significa que a aparição de novas tecnologias gera novas formas de pensar e agir. Nesse sentido, a formação das novas gerações está sendo reconfigurada na tentativa de alcançar as novas demandas exigidas por esse desenvolvimento. Assim, desde as primeiras sociedades humanas, a educação tecnológica esteve presente, primeiro na transação do conhecimento da criação humana e depois no conhecimento da inovação. No entanto, sempre foi um processo historicamente direcionado a campos específicos da concepção. Com o surgimento do computador, a tecnologia é expandida para todos os campos do conhecimento, dando novas dimensões à educação tecnológica. Por outro lado, o desenvolvimento do pensamento foi atribuído a certas ciências, essencialmente o pensamento lógico, dado pela necessidade de pensar para resolver problemas, e precisamente esses elementos formaram a base para o desenvolvimento da computação, que sem dúvida trouxe uma nova forma de pensamento, que foi definida por pesquisadores como pensamento computacional. Porquanto, vamos analisar como o desenvolvimento do pensamento computacional na educação tecnológica influencia o processo de aprendizagem dos alunos da educação básica. Os objetivos primários para o uso de tecnologias no processo educacional têm como premissa auxiliar o professor e aluno na produção do conhecimento, assim, cooperando com o desenvolvimento da educação mediante aulas mais criativas e atrativas, principalmente quando se fala do processo educacional fundamental e básico. As tecnologias de informação e comunicação são definidas como aquelas tecnologias que permitem que a informação seja processada, transmitida e disseminada. Não podemos pensar apenas em computadores ou na internet quando nos referimos a esse termo, uma vez que uma rede telefônica ou televisão digital
também são sistemas tecnológicos de informação e comunicação. O uso da tecnologia tem como objetivo que os alunos adquiram uma cultura tecnológica global que lhes permita entender o mundo artificial que nos cerca, suas características, processos e seu impacto no avanço da sociedade, de maneira que lhes permita gerenciar em um ambiente tecnológico a partir de uma visão crítica elaborada. Trata-se de compreender globalmente o mundo da tecnologia, no qual as diferentes disciplinas estão completamente relacionadas entre si, e conhecer os processos que compõem o desenvolvimento de novas tecnologias, produtos e sistemas, promovendo a criatividade e a inovação, com o foco principal de sua metodologia, o método do projeto. Do ponto de vista histórico, pode-se dizer que o pensamento tecnológico inicia seu processo de gestação a partir dos trabalhos primitivos do ser humano e adquire importância através dos grandes avanços na ciência e no desenvolvimento tecnológico. Por exemplo, o uso de materiais como o sílex, uma rocha natural, é o produto do pensamento analítico que levou os humanos a usar suas propriedades para a fabricação de ferramentas com as quais, por sua vez, eles foram capazes de produzir outras ferramentas. O termo pensamento computacional vem sendo conceituado ao longo de várias décadas. Autores como Seymour Papert e Cynthia Solomon já apresentavam ideias relacionadas ao assunto, mesmo sem empregar diretamente a expressão. Em 1980, Papert faz uso do termo pensamento computacional em seu livro intitulado Tempestades, Crianças, Computadores e Ideias Poderosas. Entretanto, não houve grande repercussão sobre o tema. Foi no ano de 2006 que a diretora do Departamento de Computação da Universidade Carnegie Mellon, nos Estados Unidos, a professora Janet Wing, através do seu artigo intitulado Pensamento Computacional, publicado em uma revista, nos apresentou e popularizou o termo em questão, causando um grande impacto na forma de entendimento do assunto. O pensamento computacional é o processo de dividir um problema em etapas suficientemente simples que até um computador entenderia, tendo em vista que os computadores seguem instruções muito literais, às vezes mostrando resultados cômicos. Se faz necessário fornecer aos computadores instruções precisas e detalhadas, a fim de evitar que o algoritmo deles não deixe de lado ações vitais, que a maioria das pessoas consideraria óbvias. Computadores podem ser utilizados para resolver problemas. É necessário entender o próprio problema e as maneiras pelas quais pode ser resolvido. O pensamento computacional pode contribuir para a resolução de um problema complexo, analisando-o e desenvolvendo possíveis soluções. É o processo de pensamento pelo qual uma pessoa apresenta um problema e sua possível solução ou soluções, de forma que possa ser resolvida usando uma sequência de instruções executadas por um humano, um computador ou ambos. É usado para resolver problemas de diferentes disciplinas, como é a matemática, que entre suas características envolve a compreensão do comportamento humano aplicando conceitos estruturais de computação. O pensamento computacional pode ser trabalhado na educação e sua importância está sendo considerada por várias autoridades educativas pelo mundo, incluindo-o como uma habilidade básica na maioria dos currículos acadêmicos. O pensamento computacional pode ser dividido em 4 princípios, que são eles: a decomposição de um problema em partes menores, reconhecimento de padrões repetitivos, a abstração de informações irrelevantes do problema proposto e os algoritmos escritos apresentados para a resolução de problemas. Para o desenvolvimento do pensamento computacional, é preciso entender que se trata de uma abordagem prática e que a melhor maneira de aprender sobre ele é através da programação de computadores, uma vez que a diferença entre raciocínio e aprendizagem não depende do conteúdo, mas da relação do sujeito com ele. Então, é necessário refletir sobre o uso da infraestrutura tecnológica dentro das salas de aula, como um componente que muda nossas relações sociais, culturais e econômicas,
entendendo que o pensamento computacional é fundamental para a gestão da informação, resolução de problemas e compreensão do comportamento humano. Uma condição fundamental é que o uso dessa infraestrutura, aliada aos pilares do pensamento computacional, pode iniciar na infância, favorecendo a competitividade e a inovação, além de formar atitudes e valores nas crianças. Muitas experiências sobre o pensamento computacional demonstram grandes resultados, trabalhando as habilidades deste conceito, essencialmente em analisar e solucionar problemas, organizar e representar dados de forma lógica, automatizar soluções através do pensamento algorítmico, usar abstrações e modelos, comunicar o processo e resultados, reconhecer padrões, generalizar e transferir. Essas habilidades são apoiadas e aumentadas por uma série de disposições, que são dimensões essenciais do pensamento computacional. Essas disposições incluem confiança na gestão da complexidade, persistência ao trabalhar com problemas difíceis, tolerância à ambiguidade, capacidade de lidar com problemas não estruturados, capacidade de comunicação e trabalhando com outros para alcançar um objetivo ou solução comum. Para dar continuidade ao nosso estudo, preparamos uma pequena reportagem sobre o portal Escola Games, onde demonstraremos de forma prática uma aplicação pedagógica do pensamento computacional na escola. Vamos lá? Você já pensou no que faz uma criança feliz? Você já pensou que as crianças mudaram, os tempos mudaram e, consequentemente, o ensinar e o aprender também mudaram? Será que todos entendemos os caminhos deste diferente cenário? Pensar hoje em uma educação associada ao adequado uso da tecnologia é algo essencial para uma formação mais completa nas escolas. E com esse propósito, vamos conhecer o Escola Games, um portal com jogos educativos para crianças. Meu nome é Guilherme Ramos, sou aluno do 5º período de licenciatura em computação, oferecido pela Universidade Federal de Juiz de Fora, e você é sempre muito bem-vindo ao nosso canal. Escola Games é um site de jogos educativos com várias atividades para crianças acima de 5 anos. O portal é a opção ideal para quem deseja oferecer diversão com educação para seus alunos. Todos os games disponíveis são desenvolvidos com apoio pedagógico para facilitar o aprendizado das crianças. Na versão atual do site, há mais de 90 atividades cujos temas se relacionam à língua portuguesa, à matemática, à geografia, à história, às ciências, ao inglês e ao meio ambiente. Todos os jogos do Escola Games são gratuitos e contam com um design colorido e interativo para tornar ainda mais interessantes as atividades oferecidas. Escola Games oferece jogos com temas como coleta seletiva, cores, horas, formas geométricas, inglês, tabuadas e várias outras opções. Para a demonstração, vamos escolher a dificuldade no nível fácil, a disciplina de matemática e vamos selecionar o jogo Voo Educativo. Caso o jogo não carregue, será necessário habilitar o Flash Player do seu navegador. Após o carregamento do game, vamos clicar no botão Jogar para começar a nossa aventura. Com 3 opções de conteúdo,
Nesse jogo, as crianças poderão colocar em prática seus conhecimentos sobre o alfabeto, os números de 1 a 100 e as famílias silábicas, auxiliando o processo de aquisição inicial da leitura e escrita, além da abordagem dos números em inglês. Com áudio, a animação estimula o interesse, premiando o aluno a cada 5 sequências de acertos. O jogo poderá ser proposto individualmente ou em duplas. É importante que os alunos estejam atentos ao áudio, relacionando-o ao número, ou letra, ou sílaba que capturaram. Se estiverem em duplas, enquanto um colega joga, o outro será o seu fiscal, analisando a jogada para fazer alguma anotação caso haja algum equívoco. Estas anotações serão fontes valiosas para futuros planejamentos na sala de aula. Essas sugestões valem também para o trabalho com sequência numérica em inglês e espanhol. Para estimular a participação e atenção das crianças, a professora poderá combinar com a turma de dar algum sinal durante a atividade. Quando ouvirem a professora tocar um apito, por exemplo, terão que registrar qual foi a última conquista, ou seja, qual foi a última letra, ou sílaba, ou número que capturou. Utilizando este registro, na sala de aula propor atividades diversas como escrever 5 palavras com a letra que registrou, elaborar um cálculo em que o resultado seja um número registrado, ou ainda escrever todas as sílabas da mesma família da sílaba anotada e em seguida uma palavra com cada uma delas. Todos os jogos presentes nessa plataforma possuem indicativos do nível de ensino, série e idade que deverão ser aplicados, além de contar com dicas para o educador e uma lista de objetivos pedagógicos. Caso seja necessário, poderá acessar a ficha completa do professor, na qual encontrará diversas informações sobre o jogo. A amostra de aplicação aqui apresentada é apenas uma pequena abordagem didática para desenvolver o pensamento computacional nos estudantes da educação básica. O conhecimento e o domínio sobre as novas tecnologias são indispensáveis na vida do ser humano. Através das novas tecnologias, o professor poderá promover a interação com o mundo do conhecimento, incentivando a troca de ideias, promovendo a alfabetização, desenvolvendo a escrita e a leitura dos alunos, entre outros aspectos culturais e informativos, pois como proposta pedagógica possui diferentes estratégias que despertam o interesse dos alunos pelo novo, pelo dinâmico. É importante proporcionar um ambiente mais ágil, que motive e enriqueça o processo de ensino-aprendizagem através do pensamento computacional da educação tecnológica. Uma vez utilizando esses recursos, o aluno obterá melhor desempenho nas suas atividades, levando em consideração que essa nova geração tem maior capacidade em utilizar a tecnologia, possibilitando maior interação e troca de experiências com seus pares e professores.